tem espaço, aparentemente, né? Para acrescentar mais coisas. Você já pôs as coisas de banho? Pois é, será que eu levo shampoo? Pera lá, o sapato. Você tem jornal aqui, não? O que tem jornal? Pra que jornal? Você tem pra estofar? Mas tem isso aqui não posso usar isso aqui pra estofar? Pode, mas amassa, estofa e coloca na ponta do sapato. Ah, você tem chutri aí dentro? Não, não tem. Não. Estofar isso aqui pra não perder a Exatamente, forma. para não perder a forma, exatamente. Ok, 3 sapatos. É pouco, o sapato ocupa um espaço do caralho, né? Mas... Isso aqui poderia ser... Não, essa não. Essa aqui também. Você vai levar alguma coisa de matemática? Tô levando meu laptop. Não, acho que já é o suficiente. Quer dizer, o que poderia ser, né? Sei lá, journal, literatura. Não creio, né? Esses negócios físicos estão ultrapassados, né? Muito, né? Isso aqui não faz parte, né? É só pra tirar. Né? Regular fit. Tira. Suspeito que sim, porque isso aqui já... não faz sentido isso aqui, isso ficar na... já tem no lugar aqui. Então isso aqui corta, provavelmente. Se eu for usar um dia só de sair só de camisa, você acha que faz sentido, né, usar uma camisa só... Você acha? Lá vai... Ou vou de t-shirt nos eventos mesmo. Ou boto terno, porque isso aqui não serve com terno, né? Pergunto se eu levo uma camisa, se eu usaria a camisa... Você não tá levando uma calça preta? Tô levando calça preta. Então, isso cabe com uma calça preta. Você não vai poder usar Sim, terno mas eu o tempo posso usar todo. t-shirt. Não. Aonde? Eu não sei qual é o grau de informalidade lá, mas... Qual momento? Não, nas recepções tranquilo. É só quando tiver o presidente. Ok. Leva essa, vá, não custa. Você tem espaço na mala, leva uma. Leva uma camisa social, como essa. Que não seja do terno. Não custa. Porque eu não sei se cabe ainda em mim. Aí é um problema. Ok, t-shirts, etc. Você teme a distração que vai vir agora, necessariamente? Faz parte inicialmente, até uma parte meio obrigatória de aceitar isso, porque tem importância para outras pessoas e para matemática no Brasil e tal. Então tem coisas que eu posso fazer nisso, talvez seja mais importante que a gente escrever mais um paper ou outro. Mas creio que com a maneira como eu penso viver isso, eu ficaria mais afastado de realmente de ficar tendo as ideias necessárias e para essas coisas de efeitos de matemática nacional, etc. Eu não creio que seja muito, muito pesado. Então depois de algum período onde fique meio tendo muitos desses eventos e tal, eu vou ficar tranquilo. E aqui na França certamente também vai ter alguns eventos, mas bem mais rápido eu vou poder ficar tranquilo, né? E no Brasil certamente, eu creio, imagino, a gente vai ver pela primeira vez qual o destaque vai ser dado, né? Não sabemos, pode ser que aconteça algum resultado importante de futebol que possa competir. Aí realmente não dá, né? Faço um bolo? Não. No dia que a gente almoçou, jantou, na verdade, você falou uma coisa que é a ideia de que algumas pessoas se sentem, depois de receber a medalha, se sentem... Sim. Como dizer? A possibilidade disso ocorrer. Sim, se sentem. Se sentem... Perdem um pouco a confiança. Uma questão, não sei a palavra confiança. Dizer provavelmente O que é, então?
seria, eu acho que o que eu tinha em mente seria que você não tem uma pressão, mas que estiver num trabalho reconhecido de maneira elevada por um grupo internacionalmente, certo? Foi um reconhecimento externo nesse momento que acontece. Se você não reconhece, se não chegou ao nível de reconhecer o seu próprio trabalho dessa maneira, com essa... E o que significa você não chegou ao nível de... Não, você simplesmente, na maneira como você pensa, etc., você não tem a certeza, não é uma questão de certeza, porque eu cheguei a discutir com esse prêmio. Um matemático não acredita muito em ordenar as coisas. Eu falei isso com outras pessoas. Não acredito muito em ordenar as coisas. Que você pergunta se uma coisa... Bom, um matemático pode não acreditar nisso. Você tem alguma coisa, duas coisas, você quer comparar o que é melhor que o outro. E às vezes você não pode dar uma comparação direta sobre o que é. Se uma coisa é melhor que outra. Depende de quais parâmetros, de qual maneira você olhar. Você está falando especificamente de que um matemático melhor do que o outro? Mas sim, por exemplo, você quer dar um prêmio, você tem vários, você precisa ordená-los basicamente, comparar dois e simplesmente depende de como você olha para isso. Você vai te olhar de um jeito, vai te dar uma coisa, se você olhar de outro jeito, pode te dar outra. Não é necessário que todas as maneiras de olhar vão te dar o mesmo resultado. Então, obviamente, você sabe que um resultado de uma coisa desse tipo não... existiriam outras pessoas que também mereceriam, e se ganhassem não seria algo tipo injusto, precisamente foi dado de outra maneira. Então as pessoas têm esse negócio, podem se perguntar, e você vê essas pessoas de alto nível e você pode legitimamente perguntar se você se sente dessa maneira. E pode ser que às vezes, eu creio que o reconhecimento externo venha antes de você sentir que você está nesse nível. Pode acontecer, uma coisa que poderia. Talvez se eu tivesse ganho em 2010, eu poderia estar nessa situação. Foi meio repentino assim que eu entrei pra mim, que eu entrei na discussão. E eu creio que teria me sentido meio inseguro mesmo sobre mas um tempo, bastante tempo depois para pensar e considerar essas... Essa dúvida você não tem mais? Olha, primeiro, o que aconteceu foi o seguinte, primeiro, tipo, como eu falei, eu fiquei... Não considerava isso como uma coisa... Como é que fala isso de maneira... Uma coisa que eu entendi que poderia acontecer ou não acontecer, e que eu não poderia ficar passando anos e anos, 8 anos, digamos, entre 2010 e possivelmente 2018, 8 anos com essa coisa na cabeça, né? Ou direcionado para isso, eu deveria trabalhar e fazer as coisas e levar a minha vida de uma maneira que eu me sentisse bem como eu passei esses 8 anos, digamos. Certo? Mas essa é uma questão circunstancial menos interessante. Mais interessante é esse sentimento de, depois de ganhar, você se perguntar, bom, mas será que de fato o meu trabalho merece essa medalha? Quer dizer, será que os meus próximos trabalhos têm que estar à altura desse reconhecimento que agora eu tenho? Isso existe? Olha, para mim, eu acho que no ponto principal também não é você fazer um trabalho que você goste e eu acho que antes de ter essa... Você vê que mesmo sem esse tipo de prêmio, uma coisa que acontece naturalmente com os matemáticos é serem cada vez mais distraídos, digamos, com obrigações de tipo... Perde muito tempo tendo que dar opinião sobre o trabalho das outras pessoas, ou decidir o que é melhor que outra coisa, ou que são coisas que fazem parte por causa de como o sistema é organizado, mas não são produtivos. E essa questão de tentar, às vezes, ser motivado por todo o sistema, de como você tem um funding da matemática, como funciona, você pode ser levado a querer fazer trabalhos que tem que as outras pessoas reconheçam. Então você é levado a fazer matemática de maneira, digamos, um pouco profissional.
Então, uma coisa Mas também... isso é um risco da medalha, é isso que você está me dizendo? Não, isso acontece mesmo sem isso. Isso é automático, assim. Quando você vai evoluindo a carreira e tudo vai ficando mais... fica mais difícil, em princípio. As coisas só pioram. Eu sempre falo para o meu amigo do que era doutorado, que aproveita que depois só piora, que você tenha outras coisas que vão te distrair. Você tem obrigações institucionais? Não, você tem essas pressões e fica uma tendência também por outro lado, para mim, a levar as coisas um pouco como... que eu enxerguei como isso, que é uma certa profissionalização, né? Que você faz as coisas porque tem um certo padrão lá, de você vai, escreve um paper, blá blá blá, tenta fazer, localiza o que seja. Isso seria uma coisa relativamente normal. E qual é o contrário dessa profissionalização, que me parece que é o que você prefere? Não, seria você fazer matemática pelas razões que você vai fazer. Inicialmente não fazer matemática de maneira nenhuma de maneira profissional, fazer matemática porque simplesmente você está fazendo os problemas e você gosta e você localiza, faz o que você quer mais ou menos e você admira alguma coisa e vai nessa direção. Então você pode fazer isso, você tem uma certa pressão para ser mais... fazer um negócio num ritmo profissional. Eu prefiro tentar manter o mesmo... Ficar com esse negócio quando eu vou fazer matemática porque é o problema, porque eu realmente quero. Tipo, ter a mesma motivação que você tem quando você começa, e as mesmas razões continuam sendo as razões pelas quais você continua fazendo. Então, manter isso talvez seja algo mais importante e não depende do fato de se por um prêmio ou por outro. É uma coisa que você tem que trabalhar em qualquer situação, à medida que sua carreira, que o tempo avança, né? Porque você tem uma parte rotineira e você pode entrar um pouco nessa história de fazer um problema porque ele é importante simplesmente, mesmo que não seja exatamente o que você acha mais interessante. Eu já tenho alguma dificuldade de fazer problemas sem gostar muito do negócio, então, mas existe um certo risco e você simplesmente chega assim, vou pensar nisso só por causa disso? Só porque é importante, agora eu tenho que estar à altura... Não, mas isso eu não acho que... Isso já vem mesmo antes não tem muito a ver e já é uma pressão que eu já resistiria naturalmente, que eu pensei conscientemente em resistir, porque eu acho que isso não é a chave de chegar a trabalho de boa qualidade no fim. E mesmo o objetivo não é a qualidade, você tem que ter prazer com o que você está fazendo, né? Então, não fico pensando muito no impacto, não ficar concentrando como é que eu vou ter mais impacto sobre a matemática e tal, mas do que se eu fizer... O objetivo é realmente conseguir fazer matemática de uma maneira... da mesma maneira que, digamos, que eu fiz durante esse tempo, que seria esse o objetivo. Tem um componente amador no sentido melhor da palavra, né? Quer dizer, amador sim, no sentido sim, de... seria isso, profissional contra o amador, né? Se pudesse manter amador. Eu estou muito ineficiente nesse momento, porque eu já parei de contar o número de cuecas e de meias, e já não tenho ideia se tem número suficiente. Bom, as coisas precisam ser feitas e não estão sendo muito... Isto é uma camisa. Eu não consigo decidir se eu levo... Como é que eu vou vestir lá, né? Se eu vou estar tudo... É bom ter umas alternativas, tá sempre de branco ou de preto, talvez. Coisas de computador, carregador do celular, sem tudo isso é importante. Passaporte é importante, claro.